Eu sou fundador, como eu falei, do grupo da TAG. Hoje nós somos uma empresa de terceirização, o famoso BPO, BPO financeiro, BPO de controladoria, são dois grandes produtos que a gente tem. E vem junto no nosso portfólio os serviços de consultoria. Aí vem consultoria jurídica, plano de negócios, valuation, planejamento tributário, então é uma porção de coisas. Tá? A gente está posicionado hoje como uma matriz aqui em Goiânia e a gente tem as unidades em Minas Gerais, em Belo Horizonte e em São Paulo capital. A gente atende o Brasil inteiro, não tem essa dificuldade de atendimento por espaço físico, porque a gente faz tudo hoje por tecnologia, né, Fábio? Não tem como ficar fora desse caminho. Fala um pouquinho de você, se apresenta, fala um pouquinho da Salesforce, acho que vale a pena, sua história é bem legal. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite. Cara, é um prazer falar sempre que a gente pode. Cara, eu conheço um pouco o business de vocês, porque eu não sei se vocês sabem, se a audiência sabe e tal, mas a Hélida com certeza sabe. A Hélida é uma querida, uma amiga, eu ouvi você falando sobre ela antes aí, de você me chamar. E eu sou fundador da MasterDoc, que é uma empresa, foi a primeira empresa de controle de obrigações para esse mercado contábil e tal, e depois me tornei sócio lá do Nibo. Então, cara, esse universo de BPO, de contabilidade e tal, é um universo que eu passei a vida inteira. Antes de abrir a Salesforce, eu era, sou ainda sócio, mas eu era head de vendas do Nibo. Então, a gente tinha lá uma operação, cara, gigante de inside sales e tal. E grande parte do que me motivou a abrir a Salesforce foi exatamente a minha experiência de todos esses anos à frente de operações, construindo business e tal. Então, particularmente, eu me familiarizo muito com o mercado de vocês. É o mercado que me criou, vamos dizer assim, nesse mercado contábil, empresarial e tal. Eu vim disso, a vida inteira produzindo solução, software e tal, e estruturando vendas para essa área. E, cara, a Salesforce, ela nasceu na pandemia, na prática, mas a ideia veio antes disso, né? Por atuar muitos anos nessa área e etc., eu já percebi algumas dores muito fortes no mercado de vendas. Não sei se é um dado que todo mundo conhece, mas eu vou trazer aqui só para a galera se familiarizar com isso. No ano passado, mesmo antes de pandemia, o Brasil contratou 14 mil vendedores e demitiu 13 mil vendedores. Tem uma pesquisa da MeTime que eles soltam todos os anos e apenas, quer dizer, menos de 40% das empresas conseguem reter um profissional da área comercial por até um ano. Então, ou seja, o turnover, a instabilidade de profissionais de vendas por todo o Brasil já é algo gigante, assim. Então, pensando nisso e vivendo a dor ali do dia a dia, o que é construir uma operação, né? Como que os profissionais de vendas são desvalorizados e até mesmo, cara, o preconceito que existe em relação a vendas no Brasil, né? Ainda existe muito preconceito. Então, pensando em tudo isso, a gente começou a validar a ideia da Salesforce no ano passado, meados de outubro ali. Uma ideia muito simples, criar o Uber das vendas. Permitir que, cara, vendedores pudessem trabalhar de casa, de home office, com liberdade, com independência, através de uma plataforma que linkasse eles a bons produtos, resolvendo a dor da outra ponta, né? Que são as empresas que precisam vender mais. Essa era a ideia, a gente começou a validar isso, mas com muitas incertezas, né? De todo startup iniciante, tem muito mais incerteza do que certeza. Então, cara, era uma incerteza o quanto que o trabalho remoto era viável, o quanto que o home office era viável, e aí, cara, caiu a pandemia em abril e em março no nosso colo, diante da nossa frente, e aquilo que era uma ideia e várias incertezas que a gente tinha, de repente, cara, a gente viu que era o momento da gente, se de fato isso, cara, legal, era um propósito pra gente, era a hora da gente lançar Salesforce, a gente lançou na pandemia. Então, cara, em um final de semana a gente subiu o MVP, literalmente em um final de semana, e, cara, começamos a divulgar e trabalhar, e hoje, cara, já são dezenas de profissionais alocados, quase batendo centena aí, mais de 600 profissionais ativos na plataforma, milhares de profissionais na comunidade, e a gente tem aí dezenas de empresas já sendo atendidas, com operações sendo estruturadas pela Salesforce. Então, mais ou menos o status que a gente está hoje. O core da nossa operação é terceirização, né? Ou seja, a gente terceiriza essa força de vendas para as empresas. A gente é um intermediador nesse caso. Então, por isso que eu acho que tem muito fit com o tema que a gente vai falar aí.
Show de bola, Fábio. É legal pra caramba a história. Você sabe que tem. Sempre quando a gente entra ou com a controladoria ou com o financeiro em algum negócio, tem dois grandes pleitos. São os próximos passos. Depois que a gente arruma a casa, são os dois próximos passos que a gente sempre ouve pedidos, tá, de clientes. Você não tem uma contabilidade para me indicar? Ou você não arruma o meu comercial? Porque o back-office ficou pronto. E aí a gente vai para outro passo, a gente sobe para uma relação com o fisco, e aí tem a relação do BPO contábil, e a gente sobe para a relação com o cliente, e aí entra o tal da terceirização comercial. Então, está super ligado, eu acho um assunto espetacular para a gente conversar aqui. E o nosso grande tema hoje do nosso encontro aqui é o tal dos mitos, né? São os tais dos mitos quanto à terceirização. E é bom que a gente vai trazer duas visões agora, eu trago de back-office de um lado, traz de comercial de outro. Eu queria começar te perguntando, uma pergunta que também me fazem pra caramba quando a gente senta frente a frente com o cliente para terceirizar. Peraí, você vai ter acesso à minha base de clientes? Você tem algum problema com esse tipo de coisa? Você tem algum problema em distribuição de lead? Você tem alguma resistência cultural do lado de vocês? Total. Assim, eu acho que não só no mundo de negócios, né, Pedro? Mas em geral, grande parte das pessoas operam na cultura da desconfiança, né? E não é à toa que isso acontece. Mas eu acho que existe uma cultura muito grande de eu desconfio de tudo até que se prove ao contrário, né? Então as pessoas iniciam grande parte das relações e cara, profissionalmente isso não é diferente, presumindo desconfiança, né? Então acho que são duas coisas que operam, cara, muito falando um pouco de mindset disso, né? Cara, que é a cultura da desconfiança e da escassez, né? Ou seja, grande parte das pessoas que a gente interage, a gente vê que tem muito mais um pensamento de escassez do que de abundância, né? Por que eu estou dizendo isso? E por que isso, na minha opinião, é totalmente conectado? Porque a pessoa pensa assim, cara, se eu abrir a minha estratégia e alguém copiar, eu estou ferrado, porque acabou o meu mercado. A pessoa não consegue imaginar que o mercado é abundante e que tem oportunidade para todo mundo. E que ainda que eu tenha um possível concorrente, cara, eu tenho muito mercado e pessoas vão se conectar comigo e não se conectam com outro concorrente. Então, assim, o mundo não é escasso, o mundo é abundante, né? Então, acho que a falta de percepção de abundância contra a escassez, de confiança ao invés de desconfiança. Ou seja, se eu inicio minhas relações desconfiando, a chance de eu fazer isso dar certo é muito pequena. Isso se aplica tanto numa relação de parceria que um cliente vai ter comigo, Sales Farm, como na relação que a empresa tem com o seu próprio profissional, por exemplo, de vendas. Existem algumas pesquisas que falam sobre isso. A quantidade de dinheiro, Pedro, que é gasto hoje para, cara, evitar problemas, para, cara, segurança, por conta de desconfiança nas relações. Então, assim, obviamente, para dar um respaldo em relação a isso, cara, a gente tem todos os contratos NDA, cara, bem robusto, para o cara ter a segurança, mas essa relação de confiança ela precisa ser a premissa. Eu vou te ser sincero, cara, quando eu pego um cliente que vem com muita ressalva, muita desconfiança, cara, eu dou 2 passos atrás nessa relação, porque eu acho que começar uma relação presumindo desconfiança, pode ser muito ruim. O que não significa que porque eu confio, não vale, cara, pôr no papel, não vale ter um NDA, não vale ter, cara, os termos que a gente precisa para que todo mundo esteja seguro, né? Mas com certeza isso é algo que a gente vê acontecendo demais. Aqui do meu lado eu vejo isso acontecendo demais, por vários aspectos, né? Tanto da relação cliente-Sales Farm, como na relação das empresas com seus funcionários, e grande parte do trabalho que a gente faz quando a gente vai estruturar, ajudar as operações, tem a ver com esse problema de gestão, né? Criar dinâmicas e mecanismos para melhorar a relação de confiança dos empresários com seus funcionários, dos empresários com seus times, criar transparência na comunicação, criar processos ali para que as regras do jogo estejam claras para todo mundo que está envolvido. Parece uma coisa simples, mas muita gente peca nisso. Então, grande parte do que faz a gente criar um processo bem-sucedido relacionado à máquina de vendas para uma empresa passa por isso. Passa por trazer e criar uma relação de confiança, que envolve gestão de pessoas, liderança de pessoas, mas também envolve, cara, a construção de processos bem estruturados para que isso aconteça.
Não tem a menor dúvida. Do meu lado, eu sofro a mesma dor, tá? Porque a gente vai entrar e sentar. É essa frase que eu gosto de repetir para cliente, é isso que a gente tem como mote aqui dentro. A gente senta em cima do cofre do cliente. Então, meu amigo, se esse cara. Vamos pensar as possibilidades aqui. Se esse cara é 100% correto, está tudo certo. Se esse cara não é, ele já fica ressabiado. E aí? Se o colaborador do lado de lá é corrupto, esse cara, então, liga a luzinha vermelha piscante, porque de repente tem alguém fuçando no que esse cara está fazendo. Se existem indícios de falta de governança ou falta de organização, ele também fica um pouco acuado. E no fim, tem um cara da cultura que, como você falou, peraí, você vai ter acesso a quanto eu ganho, a movimentação de grana da empresa. E é muito mais que isso a conversa, né? Então fica presa numa pequenez terrível, né? A tal da falta de aderência cultural. Eu vou te falar, Fábio, são 21 milhões de CNPJs no nosso país, pré-pandemia. Desses 21, 6 milhões de CNPJs não tem nenhum funcionário. Então são os MEIs, são os autônomos, por aí vão. Sim. Sobram 15 milhões. Covid fechou 1 milhão desse público. Sobram 14. Cara, se nós dois multiplicarmos por 100, o meu negócio, o seu, a gente não chega em 1% desse público. Sim. Então, quando você me fala que a teoria da abundância é muito melhor que a teoria da escassez, eu assino embaixo o que você está dizendo. Tem espaço para todo mundo. Ponto 1. Ponto 2. Como em todos os segmentos, existe muita mediocridade hoje. Então, se você faz bem feito, você já deixa uma porção de gente para trás. Se você tem uma tal de metodologia desenvolvida, processo desenvolvido, já deixou uma porção de gente que está de paraquedas ali no segmento para trás. Então, de novo, já é um ponto muito positivo. Mas mais que isso, estou com você quando você falou que você dá 2 passos para trás, quando você bate de frente numa parede cultural. Se a gente pegar esses 15 milhões de clientes como leads e a gente qualificar esses caras em prospects através da aderência cultural, cara, 20% talvez seja um número otimista de pessoas que estejam prontas ou em transformação ou prontas para entenderem o tal do processo terceirizável. Cara, mesmo assim, a gente está falando de milhões de CNPJs. Não, e isso vai ao encontro e não de encontro, né? Ou seja, isso converge com, cara, o princípio básico de uma cultura comercial madura, né? Que é o seguinte, Pedro, eu não vendo para todo mundo. Eu estou aqui agora como teu convidado falando, e das 20 pessoas que a gente tem online agora, podem ter pessoas que não estão simpatizando com o meu jeito de falar, com a minha forma, com o meu, sei lá o quê, com o meu cabelo, com o meu casaco, não sei. Mas podem ter pessoas totalmente, cara, empatizando comigo, com o meu jeito, com a forma que eu falo, e tendo essa conexão. Então, quando você está no mercado, falando de relações profissionais, isso é totalmente verdade, né, cara? Você vai ter pessoas que vão vir, cara, alinhadas, confiando, entendendo bem a tua proposta de valor, e pessoas que não vão ter. Eu acho que essa maturidade de início, no início da construção das relações, ela já é fundamental, assim. E eu queria te fazer uma pergunta também, posso? Claro, a gente está tendo esse bate-papo. Faltou uma cerveja só, mas... Pois é. Cara, o que você faz no sentido de garantir os acessos que você precisa a essas informações que o cliente ele tem dificuldade, às vezes, de passar? Porque, assim, se o cliente não te mandar as informações como tem que ser, você não consegue fazer o seu trabalho. Assim como eu, né? Se ele não me der acesso aos leads, às bases, às informações, as vendas caindo, cara, eu não consigo entregar meu ROI, né? Meu resultado final. Então, cara, você tem algum processo que você cria, alguma forma de tangibilizar isso, de amarrar isso? Como é que você faz isso? Sim. Tem 2 caminhos aqui para a gente conversar. O primeiro é o seguinte: se eu depender exclusivamente do cliente, eu não sou uma terceirização, eu sou uma consultoria. Um dos preceitos da terceirização é que a gente faz a despeito do cliente. Agora, tem uma parte que tem que fazer, não tem a menor dúvida. O que eu estou dizendo? Eu não dependo de envio de extrato bancário para mim. Eu não dependo. A gente tem o tal do acesso secundário à conta do cliente. Então é o seguinte, vou terceirizar a gestão financeira da Salesforce, tá? Então o Fábio vai me passar, ele mesmo entra no aplicativo do banco dele, vai na engrenagemzinha e cria um acesso secundário. Esse acesso, cara, não tem alçada para nada, tá? Eu boto pagamento e tiro extratos. Então somente isso, que você mesmo cria para mim.
Criou, me passou, não depende mais de você para ter acesso ao seu banco. Segundo ponto, RP. Preciso de acesso ao RP do cara para eu conciliar e dar baixa. Você cria um acesso para mim no seu RP. E outra, eu não quero acesso que seu colaborador usa, não. Eu quero acesso da tag, que a gente sabe a senha. Porque o que a gente movimenta lá dentro fica no log, que a tag que movimentou. Pedro, mas meu RP é dinossaurico. Ele é instalado offline aqui no meu computador. Então a gente vai combinar um dia, você acessar o TeamViewer e vou entrar para fazer o seu trabalho. Pedro, mas aqui na minha cidade não tem internet boa para você acessar o TeamViewer. Então, amigo, eu não consigo te atender. Então eu posso fazer um trabalho de consultoria para você. A gente se encontra uma vez por mês e eu te passo o que você tem que fazer para o seu financeiro, para a sua controladoria ficarem de pé. É o que você falou, você não vende para todo mundo, eu também não. Aderência, o cara não está pronto, às vezes, para o processo de terceirização. Aí você tem que lembrar de uma coisa também. Quando a gente fala de terceirização financeira, principalmente financeira, mais que a controladoria, o meu nível de responsabilidade é lá em cima, é lá na cobertura. Porque é o seguinte, se eu pago errado, o que vai acontecer? Imagina só, chegou um boleto seu que eu tenho que pagar para o A, o seu fornecedor A, R$5.000. Eu paguei para o B 50, botei um zero a mais e errei a pessoa. O que acontece? Não existe seguro profissional, cara. Sim. Então, é uma ação de alto risco. O que a gente brinca aqui dentro é o seguinte, gestão financeira é igual maternidade. 1% de criança trocada na maternidade é inaceitável. 1% de pagamento errado é inaceitável, é idêntico. Sim, então, sim. A gente tem que ter esse nível de rigor que a gente aplica aqui. Então, eu consigo ter acesso a essas coisas a despeito do cliente, porque ele já não é largado no onboarding e já me deu acesso. Sim. Então, ele não sai do onboarding, ele não vai para a terceirização. Cara, esse é um ponto sobre terceirização que eu acho que é um ponto, cara, sine qua non, assim, né? A gente, quando se propõe a terceirizar ou a ser uma opção, né, de terceirização, a gente tem, no mínimo, a obrigação de fazer muito bem feito, né? Sim. Porque, cara, se o cliente está confiando a gente em algo que pode ser o core, pode ser uma atividade mega relevante da empresa dele, o meu caso, vende é core, né? Então, acho que eu ainda lido com essa barreira cultural na terceirização de vendas, né? Ou seja, cara, mas vende é core. Não, beleza, é core, mas é quase que um business dentro do seu business, né? Porque hoje, para você estruturar um processo de vendas que tem tração, meu irmão, tu tem que entender de muita coisa, tem que entender de canal de aquisição, de tração, tem que entender de processo, de ferramentas, tem que entender de papéis, tem que entender de time. Cara, é um business dentro do business. Então, até o quanto que, de fato, para a venda que é hoje, eu não posso terceirizar grande parte desse aprendizado e colocar o input daquilo que é único na minha empresa, que eu tenho e ninguém tem, que é o conhecimento do meu business de fato, né? Mas todo o restante vir, cara, pronto para mim, bem estruturado, a perda de tempo é menor, cara, a minha curva de aprendizado ela é muito menor, eu tenho muito mais precisão em algumas coisas, e aí sim, cara, eu preciso ter alguém que faça isso muito bem feito, melhor do que eu faria. Acho que esse é uma responsabilidade que a gente assume quando a gente quer terceirizar, ou quer ser uma opção de terceirização, né, Pedrão? Você chegou no ponto fundamental. Se você fizer no mínimo igual que o seu cliente faria dentro, não vale a pena, né, cara? Porque aí você vira commodity, você vai ficar mais barato do que a estrutura interna, mas se você se posicionar por commodity, você vai ser tratado como commodity. Eu te troco amanhã, o dia que aparecer um cara com um horário um pouquinho melhor. Com certeza. Então, né, você tem que gerar valor. E aí a conversa mudou bastante, vai para outro canto. E aí você tem que ter um time bom, processo, tecnologia, metodologia testada, uma porção de coisas. Eu separei um set de perguntas aqui que eu queria te ouvir bastante, já estou entrando em algumas aqui ao mesmo tempo. Legal. Uma primeira é essa, que você acabou de falar aí. Não vendo para todo mundo, preciso ter um set de processos já bem instalados. Bacana. No seu negócio, quem quer começar seu negócio, quem estiver ouvindo aqui, vendo ou vai consumir esse material depois, que quiser abrir uma Salesforce 2, esse cara tem que pensar em escalar na largada? Ele tem que chegar nos seus 600 profissionais atingidos? Cara, primeiro que assim, se tiver alguém pensando em abrir uma Salesforce 2, eu deixo aqui e for ouvir esse material, me procura, porque eu estou precisando de ajuda. Viu? Por favor, me procura, que, cara, vamos dar a mão aqui, porque é uma loucura o que a gente está fazendo. É uma doideira o que a gente está fazendo.
Assim, não só pelo core... Olha só, a Hélida tá ouvindo a gente, tá? Ela é diretora de expansão. Ela é presidente da empresa de expansão, perdão. Dá pra gente falar disso aqui depois, inclusive. Pois é, cara, pois é. Cara, é uma loucura o que a gente está fazendo. Como eu falei aqui no início do papo, Pedro, eu acho que tem muito mais incertezas do que certezas. Né? A gente está se propondo a criar um business que ele... assim, existem algumas referências similares ao que a gente faz. Tem pessoas que terceirizam parte do processo. Por exemplo, terceirizo geração de leads, terceirizo geração de oportunidades. Mas eu não sou, de fato, uma empresa de terceirização de operação. Né? Ou seja, eu sou a tua operação utilizando mão de obra terceirizada, trabalhando remoto via plataforma. Né? Então, a gente tem 3 pontos principais do que a gente faz. Né? A gente é uma empresa de social network. Existe uma pegada de community, de comunidade muito forte e de educação em cima disso. Então, tem uma pegada muito forte disso. Ao mesmo tempo... Sistema Academy, né? Exatamente. Cursos, inclusive. Exatamente. E por que a gente tem isso? Por um motivo muito simples. Grande parte dos profissionais de vendas no Brasil não são preparados para um cenário de venda sofisticada, de venda online, utilizar técnicas de inside sales, plataformas, ferramentas. Grande parte da mão de obra que a gente tem de vendas hoje no Brasil não é preparada para isso. Então, como todo negócio, que eu acredito daqui para frente, um negócio que não educa é um negócio que não vai ser mais essencial. Né? Assim, ou seja, se um negócio quer ter sucesso hoje, ele precisa educar. Eu acho que isso é um pilar para qualquer business, mas em particular a gente entendeu que para o nosso business isso seria um pilar fundamental. Então a gente tem essa pegada de social network, entregando muita educação, entregando gratuita. Né? Assim, parte da nossa estratégia, inclusive, é reunir os maiores vendedores do Brasil, né, e tal, entregar muito conteúdo para formar essa galera e ser um agente transformador aí de profissionais, de vendedores e profissionais de vendas de fato, e a gente tem essa missão na base da pirâmide. Outro ponto, cara, é o seguinte, a gente é um SaaS, a gente é plataforma ao mesmo tempo, né? Tudo que a gente entrega não seria possível se a gente não tivesse uma plataforma, porque não é escalável. Então, assim, respondendo um pouco a tua pergunta, mas dissecando aí o que a gente faz, não tem como você já começar escalando. Eu acho que é, cara, mega desafiador isso. Cara, é muito mais interessante começar com MVP. No meu caso, a gente já vinha fazendo MVP desde o ano passado. A gente já tinha começado isso. Eu contei que no início, né, eu comecei a fazer isso antes da pandemia, lá em setembro, outubro do ano passado. Então, o nosso MVP já foi sendo validado e aí, na pandemia a gente lançou. Mas não é que eu comecei a fazer ali. Né? A gente já tinha entendido alguns gargalos, como que tinha que ser feito, que tinha que ter uma plataforma para dar suporte a isso. Então, cara, a gente é um SaaS. E, por fim, e por último, né, e tal, que é um grande pilar do que a gente entrega, cara, que é a terceirização, de fato, que é a intermediação, né? Ou seja, eu poderia fazer o que eu faço sem terceirizar time, mas, cara, grande parte do nosso objetivo em Condições Farm, cara, é trazer oportunidades para profissionais de vendas. Então, é fazer esse link acontecer, é gerar renda na ponta para os vendedores e, ao mesmo tempo, resolver a dor de vendas das empresas. Então, cara, esses são os 3 pilares do que a gente faz. E, assim, se alguém quiser começar um negócio parecido com o que a gente faz, eu, cara, diria que, assim, pensa bem. Porque, porra, é um mega desafio. Cara, é um mega desafio. Tem todas essas pontas, cara. Então, assim, seja bem-vindo. Né? Mas, com certeza, precisa estruturar muito bem que proposta de valor você quer entregar, porque eu ainda acho nesse negócio complexo. Eu acho que a gente precisa simplificar ele, né? Sendo bem objetivo, bem transparente. Apesar da gente, cara, assim, saímos em todos os grandes jornais, cara, as empresas eu tenho fila de empresas para atender até outubro, que eu não dou conta de atender todas essas empresas. Cara, pela demanda que existe no mercado em relação a isso. Então vai ao encontro do que a gente falou antes. Pedrão, eu acho que tem mercado para isso. Tem muito mercado aí, as empresas precisam, mas é aquela história, né, cara? De fato tem que fazer bem feito, né? Então a gente está em fase ainda de, cara, estruturar processos, contratar time, formar a operação que a gente acredita que de fato pode ser escalada. Então hoje eu estou em fase de estruturação disso, enquanto plataforma, enquanto time, para depois a gente falar de crescimento de fato. Então, eu acho que
isso é uma dica aí para quem quer se aventurar de repente nesse cenário ou qualquer outro cenário, né? Cara, valida primeiro, antes de pensar em escala, valida com o mínimo viável, né? A gente fala de MVP, de mínimo produto viável, aplica esse conceito, porque, cara, ele é essencial para você pensar em investir em um negócio antes de qualquer coisa. Concordo 100%. Eu vi uma frase outro dia em um podcast lá no Café com a DM que eu adorei. Por trás de todo negócio existe um negócio de educação. E aí você traz também essa visão que o negócio do Educa não vai gerar esse centro de comunidade, não vai gerar proposta de valor dele. Concordo 100%. Por trás de todo negócio existe um negócio de educação e faz parte da função social dos negócios. Cara, é interessante você falar o que você falou, porque assim, eu posso simplesmente dar um Ctrl+C, Ctrl+V no tudo que você disse, muito embora meu foco seja em grana, né? Não é na ponta com o cliente, é na ponta com o fornecedor, folha, banco, governo, mas é a mesma realidade. Inclusive, se alguém quiser abrir uma empresa de terceirização, converse com a gente antes também. A própria Hélida, que ela é diretora de expansão, a gente está abrindo algumas unidades. Esse ano a gente deve abrir uma terceira unidade, ano que vem deve vir mais outras. Animal. Mas o ponto é muito simples, cara. O que a gente faz não tem gabarito. Então, se não tem gabarito, eu não tenho enunciado. E se eu não tenho enunciado, se eu não tiver metodologia e tentar escalar, eu quebro. Eu consumo credibilidade, porque é o seguinte, eu vou tentar no que eu acho, eu vou testar voando, tentando escalar, ao invés de tentar arrumar uma metodologia, eu vou já usar algumas balas, eu já vou me conectar a uma rede de clientes, e esses clientes falam, esses clientes indicam, eles trazem outras pessoas. E, de novo, é igual maternidade, meu amigo. Se tiver uma maternidade na sua cidade que está entregando neném trocado, ninguém vai dar luz ali. Se você tem um negócio que paga errado, informa errado, divide informação errada, esquece, não fica, não para de pé. Então, antes de escalar no nosso negócio aqui de terceirização financeira, controladoria jurídica, a minha recomendação fortíssima é crie metodologia. R com 5, não R com 50. Não descobre que você precificou errado com 50. Descobre que você precificou errado com 5. Paga errado com 5, não paga errado com 50, até porque você vai ter que tirar do bolso esse troço. Então, tem essa fase do MVP, essa fase de validação, eu estou com você 100%, tem que existir. Eu vejo muita pressão, principalmente na indústria de tecnologia, muita pressão na turma de terceirização financeira para o tal do escalar, porque é um mindset de SaaS, como você trouxe. Então, o cara quer base, ele quer contrato. A gente até brinca na Tec São Paulo, quero pedidos, e é mais ou menos por aí mesmo, mas a gente tem uma metodologia que a gente tem que criar antes. Tá? Então, é uma dica, uma sugestão. Se quiser mexer com isso, fala com a gente, tanto com a TEG quanto com a Sales Farm. Se quiser terceirizar comercial ou back-office, fala com a gente antes, porque a gente tem boas oportunidades, mas se quiser voo solo, crie a tal da metodologia, importante, né? Com certeza. Enfim. Outro ponto que eu queria te fazer de pergunta aqui, para quem não conhece seu modelo, quer conhecer um pouquinho mais esse modelo, só dá para ganhar dinheiro na terceirização comercial se tiver volume? Ou existe uma outra forma de grana? Como o SaaS de RPs, que vendem com ticket baratinho, aí eu preciso de um volume absurdo para porrar, ou eu consigo gerar rentabilidade com uma base menor? Pedrão, na minha opinião, modelo de negócio é o ambiente mais fértil para a inovação que a gente tem hoje. Porque, assim, tecnologia é sempre meio e nunca fim, né? Cara, e a inovação, as maiores inovações que a gente vê dos últimos anos, nenhuma delas, cara, tá em tecnologia, mas sim em modelo de negócio. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque, cara, se você criar um business de terceirização de vendas e, cara, você tem N formas de modelar o teu negócio para ele fazer sentido, né? Na Sales Farm a gente tem hoje 5 formas de receita, né? A mais escalável quer dizer, uma das mais escaláveis é resultado, é venda. Cara, quando a gente gera mais volume, seja de prospecção, seja de contratos e tal, a gente vai ter todo mundo mais feliz, né?
tanto a empresa como o profissional terceirizado e a Sales Farm que está intermediando essa relação e ela ganha por isso. Sim. Mas a gente ganha com taxas, tarifas, porque a nossa plataforma resolve dores de gateway de pagamento, link de compra, link de pagamento, gerenciamento de comissionamento, etc. Então, para a empresa que quer utilizar a nossa plataforma para resolver a parte dela de gateway e etc., a gente tem tarifas ali na plataforma e é uma fonte de receita. A própria plataforma SaaS, enquanto Sales Farm, oferece alguns recursos de gestão que a gente entrega para os clientes que contratam a gente para o full service, que a gente chama, que é um modelo onde a gente estrutura a operação comercial para a empresa. Então, no meu contrato está contemplado minha plataforma. Mas uma empresa, em breve, vai poder contratar nossa plataforma à parte. Então, já é um modelo de remuneração SaaS, né? E a receita principal hoje, nossa, assim, usando meu case, a minha experiência disso, ela vem de setups, ou seja, eu cobro um valor para estruturar as operações e um mensal para remunerar time. Então, cara, a gente, enquanto Sales Farm, se remunera, o profissional na ponta se remunera, além do resultado financeiro que vem das comissões. Um aprendizado em relação a isso, que eu acho que talvez seja muito legal compartilhar aqui, Pedro, cara, é o seguinte, é que eu percebo, pessoal, que dificilmente você hoje tentar estabelecer uma relação de intermediação. Então, imagina que você queira uma relação comercial com as pessoas, pessoal, de assim, só quero pagar comissão. Eu acho que no cenário de hoje, principalmente se esse profissional for trabalhar à distância, remotamente, ele é pouco sustentável. Porque a gente tem uma cultura ainda no Brasil, assim, muito forte, das pessoas quererem a tal da segurança, a tal da estabilidade, né? Sim. E se o cara, ele não tem, cara, um contrato CLT, se ele não tem um plano de saúde, se ele não tem uma carteira assinada, eventualmente tem muita gente que, cara, se sente mal nesse cenário por uma questão cultural. Então, minha dica é o seguinte, cara, você quer terceirizar pessoas, porra, dá uma segurança, entre aspas, né? Ou seja, você pode ter, cara, um sistema de comissionamento mega agressivo, mas cria um OTE, né? Um On Target Earning, né? Ou seja, uma relação entre fixo e variável dentro do teto que você pode pagar, que faça sentido, mas que o profissional tenha parte das coisas dele resolvidas no fixo e ele ganhe dinheiro no variável. Por experiência, a gente tentou esses modelos desde o início aqui da operação da Sales Farm, e a gente tem visto que não funciona muito bem, você não consegue reter, garantir o engajamento dos profissionais se você não garantir que essa remuneração ela venha de forma híbrida, né? Então o cara tem um fixo mais um variável, se prova mais sustentável para as operações. Acho que esse é um insight importante para quem quer montar a operação assim, ou para quem quer para a sua empresa contratar profissionais terceirizados, eu acho que também pode ser um ponto relevante aí. Não sei se faz sentido, mas não, é o nosso aprendizado. Mas é o nosso aprendizado. Para o nosso modelo aqui de terceirização de back-office, essa frase é falaciosa, só ganha dinheiro quem escala. Eu te explico por quê. De novo, existe muita pressão no segmento de tecnologia, principalmente em cima da figura do contador, para que ele suba na cadeia ali, além da contabilidade, ele assuma outras funções de back-office, por exemplo, financeiro, por exemplo, a área de controles, a controladoria, processo, uma porção de coisas, DP, né? Só que esse cara vem de um segmento com 5 séculos de vida. Luca Pacioli, quando fundou no século XV o conhecimento contábil, ao longo desse caminho, esse conhecimento, esse mercado foi sendo lapidado, ele já tem norma, já tem rito, já tem competição. Estamos falando do bookkeeper tradicional, estamos falando de um oceano super sangrento, mais sangrento lá em cima. A judiação é que esse cara está sendo convidado a transpor esse pensamento e estratégia de mais sangrento para a estratégia de oceano azul, num mercado de oceano azul, que é a terceirização de back-office. E aí, cara, a vida é outra. Em um oceano menos sangrento, um oceano mais calmo, a vida é outra. Você tem a oportunidade de gerar valor. Porque, na verdade, você não está mediando a relação do cara com o fisco, você está mediando a relação da empresa dele com ele mesmo. O cara, pela primeira vez, ele vai sentar na cadeira de dono, ele vai tomar a decisão de dono. O dono da padaria que fica sentado lá no caixa, achando que ele está fazendo gestão da padaria, ele vai ser obrigado a sair lá do caixa para sentar lá no segundo andar na cadeirinha de dono para tomar a decisão de dono. Que ele vai ver o resultado. Ele vai começar a falar de estratégia prospectiva.
E como a gente vai para um outro segmento, então, a gente vai para valor, geração de valor, e não posicionamento que você em mar sangrento de commodity, não necessariamente só ganha dinheiro quem escala. Porque os honorários são diferentes. Esqueça o honorário contábil, que hoje é extremamente prostituído e está sendo comido por tecnologia, e aí você vai para um outro caminho. Então, eu tenho colegas aqui de segmento que atuam com bases de 10 clientes, com bases de 20 clientes, e estão super bem. Na terceirização financeira, na terceirização de controladoria. O cara faz tanto resultado para o bolso dele quanto, sei lá, o BPO contábil do cara tem 300 CNPJs. A equipe é muito menor, o honorário é 5 vezes maior, e aí você tem essa tal dessa equalização. Tem uma diferença, Pedro, entre escalar e escalonar, né? Sim. Que eu acho que eu não sei se muita gente tem essa consciência, né? Nem todo negócio precisa ser escalável, né? Escalável é muito peculiar, cara, as empresas de base tecnológica que conseguem aumentar base de clientes, aumentar lucro, sem necessariamente que a sua operação aumente na mesma proporção, né? Os exemplos das empresas aí digitais, né? Você pega, cara, enfim, qualquer aplicativo que, se eu tiver 100 mil ou 10 mil usuários, eu tenho quase a mesma estrutura de custo. Isso é escalável, né? Nem todo negócio é escalável de fato, né? Mas escalonar é para todo negócio. Ou seja, cara, eu posso estabelecer degraus, né? Que eu vou subindo e escalonando aos poucos, né? Então, assim, eu acho que existe uma confusão sobre isso, né? Tem muita gente, tem muito negócio não escalável que é muito mais sólido do que muita startup escalável, né? Que não gera rentabilidade, que não gera lucro, né? Então, eu acho que primeiro você precisa pensar em um business saudável, né? Um business que faça sentido, que pare de pé, que entregue uma puta proposta de valor, né? Então, se você conseguir definir tudo isso, né, e criar um business maduro, você vai escalonar ou você vai escalar ele se for possível, né? Criar formas, estratégias para que ele seja escalável. Mas, sobretudo, você tem um business na mão que precisa parar de pé, né? Eu acho que talvez esse entendimento aí seja um pouco confuso na cabeça da galera, né? Porque ouve muito, tem que escalar. Não, peraí, calma. Alguns negócios podem, outros não. Mas não significa que eu não vá escalonar a minha empresa, né? Não tenha dúvida. E aí uma questão aqui de mitos de terceirização que eu queria muito te ouvir, para que as pessoas não reste dúvida em ninguém, é o seguinte: qual que é o valor que uma terceirização comercial, depois eu dou o meu testemunho aqui da terceirização de back-office, mas qual o valor que uma terceirização comercial pode trazer para um negócio? Qual o valor? Cara, são alguns, né? São alguns pontos. Primeiro, se a empresa está em estado inicial, né? Ou seja, ela não conseguiu ainda ter uma operação madura comercial, o que é a realidade da maioria, tá? Pelo que a gente tem visto, atendido, olhado, as empresas, grande parte das empresas não tem uma operação comercial madura, né? Das 14 milhões de empresas que você falou aí que sobraram e tal, grande parte dessas empresas, 9 milhões de empresas em média aí, são pequenas empresas, né? E as pequenas empresas, eventualmente, não têm nem condições, às vezes, de pagar um gerente comercial, um profissional bem qualificado, cara, estruturar um time de forma madura. Então, cara, o que acaba acontecendo? As empresas têm o seu comercial meia boca. É o CEO que vende mais do que todo mundo. Eventualmente ele vende, mas ele não sabe nem como ele vende. Ele vende, ele sai fazendo. Não é um processo, não é previsível, né? Então, assim, as empresas, grande parte das empresas estão nessa realidade e talvez grande parte das pessoas que estejam ouvindo podem estar nessa realidade. Então, falando primeiro para esses caras, eu acho que o primeiro grande valor é a possibilidade de você ter uma gestão, uma estrutura de processo, cara, estratégia, um time que tem, cara, uma qualidade muito acima do que talvez fosse possível você internalizar. Então, grande parte das empresas acabam tendo que aprender a fazer isso sozinhos e talvez a curva de aprendizado disso não case, essa conta não feche com o time que você tem para o teu business. Então, até você aprender a fazer isso muito bem feito, cara, talvez você tenha perdido uma janela de oportunidade para o teu negócio aí que pode ser fatal. Então, acho que o primeiro ponto é esse.
cara, trazer um time mega especializado, que já tem, como você falou aqui, a gente tem metodologia própria para, cara, implementar e colocar o nível da tua operação já num nível, cara, top, com as melhores ferramentas, com os melhores processos. Então, eu acho que esse é um dos principais primeiros benefícios aí. É a curva de aprendizado ser muito menor e a qualidade da operação que você pode ter junto, que sozinho você não teria. Então, acho que esse é um ponto. Outro ponto é a elasticidade que isso te dá. Porque se você internaliza tudo, cara, você tem todo o custo, toda a curva de aprendizado para tomar decisão com isso, você está muito mais engessado, né? Ainda que a tua operação seja muito pequena, ainda assim ela vai gerar, cara, uma robustez ali que fica difícil você manusear. Quando você terceiriza, cara, é muito mais simples você ligar e desligar, esticar, aumentar time ou diminuir time. Cara, tudo fica muito mais fácil para tomada de decisão. Você pode, por exemplo, imagina a empresa que, cara, tem teses ali de nichos, tem, cara, de repente produtos para serem validados no mercado. Então, você passa a ganhar uma força comercial para colocar as suas ideias, tirar elas do papel e executar numa operação comercial madura de um jeito muito mais elástico. Outro ponto, custo, né? Em todos os cenários possíveis, qualquer conta que você queira fazer, terceirizar vai sair muito mais barato. Sem dúvida. Porque o maior ganho da terceirização vai estar em cima do resultado gerado. E quando a gente terceiriza, a gente não está contratando o CLT, a gente não tem o ônus que é contratar no Brasil, cara, encargos trabalhistas versus rescisão, versus, cara, toda a mão de obra que você tem para treinar, recrutar, acompanhar, desenvolver, cara, gerenciar e liderar essas pessoas internamente. Isso toma tempo, gasta dinheiro. Então, qualquer conta que você queira fazer, a gente pode discutir aqui, cara, até o quanto as pessoas quiserem, terceirizando, principalmente operação comercial, pelo know-how que a gente já adquiriu, eu posso afirmar, vai sair muito mais barato do que você fazer isso em casa, né? Ainda mais considerando uma terceirização onde a gente contrata pessoas PJ. Então, a gente barateia muito isso para as operações. Eu acho que esse é outro benefício. Cara, e o último, só para encerrar e não ficar muito longo aí, estou percebendo que você deve estar com time curto aí para as perguntas. Cara, assim... Não, vambora, cara. Fala aí. Isso é rico pra caramba. A possibilidade que você tem de validar coisas muito mais rápido. Porque, assim, imagina que você tem o teu business, você tem o teu negócio, o teu produto, mas você ainda não sabe o potencial de tração que você tem comercialmente falando disso. Quando você vai montar isso em casa, você aumenta o número de variáveis para esse processo dar certo. Você, cara, tem que aprender o processo, tem que aprender a fazer, tem que aprender ferramentas, tem que aprender sobre as etapas, o que fazer para aquisição, o que fazer para qualificação, o que fazer para conversão. Cara, tu tem muita coisa para aprender. Então, você olha para a tua operação e é muito mais difícil, enquanto CEO, enquanto empresário e tal, você saber que parafuso apertar. É muito mais difícil, Pedro, você validar ideias, hipóteses e conseguir fazer um processo bem lean, né, cara, de aprendizado até você chegar a um product market fit, que é o fit do produto com o mercado mesmo. Quando você terceiriza isso, você tira todas essas variáveis e no final de contas você tem alguém testando para você e validando para você, trazendo os insights para a sua tomada de decisão. Então, cara, isso para quem está iniciando operação, no primeiro momento eu até costumo alinhar essa expectativa, é mais rico do que vender, né? Sem dúvida. Cara, é muito mais rico do que vender. Então, cara, eu acho que esses são outros aprendizados importantes, eu poderia falar outros, mas eu acho que esses são um dos pontos principais que a gente tem aculturado os clientes e trocado ideias sobre isso. Sensacional. Eu não sei se é porque meu perfil é empreendedor e eu sou ansioso para burro, meu sócio sabe disso, Gustavo, está até aqui com a gente na live, mas eu já estou pensando uma porção de coisas assim, eu saio para a própria tag, viu? Depois a gente conversa, que achei sensacional. Seu set de valores, sua geração de valor, achei sensacional. Legal. Do nosso lado, em back-office, a história aqui começa a ficar um pouquinho diferente do ponto de vista comercial. Tem as potencialidades, as semelhanças de modelo de negócio de terceirização, quais sejam, você está falando de metodologia que a gente também traz, o cara 98% das vezes, como back-office é back-office, não é front-office dele, já está na palavra, e o cara não botou ordem, não botou sentido, não botou processo, não botou
não fez a parte dele. Então a gente traz ordem, a gente traz essa parte. Do outro lado, também a gente começa a ganhar na escala, porque é o seguinte, Fabio, quando você vai negociar com a Redcar, com a Cielo, você vai como Salesforce. Quando uma terceirizadora de back-office vai negociar com uma adquirência, a gente vem de multidão, porque eu represento uma porção de financeiros. Então, o que a gente consegue uma negociação de escala com uma adquirência com o banco é uma enormidade, é uma maravilha. Da mesmíssima forma, quando a gente vai negociar uma linha com o banco ou taxas, é interessante ver isso, porque você senta para falar com um grandíssimo de um banco e o seu pleito naquela negociação, você bate a meta da agência do ano. Então, a força que você ganha numa conversa com o mercado financeiro é outra. Então, um cara sozinho é pequenininho. Você vai falar do faturamentinho dele, vai falar de meia dúzia de colaborador que ele tem. Mas quando você vai de grupo, você consegue uma porção de coisas a mais no terceirizador de back-office. E tem outro ponto aqui muito importante, que infelizmente, talvez pior do que a falta de profissionalismo que a gente tem na condução dos nossos negócios, enquanto brasileiros que somos empreendedores, a gente tem um problema mais grave, talvez seja o mais grave que a gente tenha, que é a falta de moralidade. E aí, quando a gente senta em cima de cofre de cliente, a gente senta em cima da transação de dinheiro do cliente com o mercado, a gente pega uma porção de coisas, ou a gente a gente faz com que deixem de fazer uma porção de coisas com o cofre do cliente, que antes, quando estava tudo solto, meu amigo, não tem controle, não tem ordem, não tem sequência. Então, a gente também coíbe bastante fraude, a gente também coíbe, infelizmente, a gente pega muito mais do que eu gostaria, fraude, esquema, corrupção, por aí vai. Então, também é um movimento ingrato que a gente acaba vendo aqui. Eu vou te dizer, essa semana, anteontem, hoje é quarta, né? Anteontem, segunda-feira, um caminhão lá no estado de São Paulo tombou de carne e a carga foi para o asfalto. Você viu o que fizeram? Em 15 minutos, saquearam um caminhão de carne. Quando eu falo carne, meu amigo, não é carne embrulhada, não. A bandejinha para você levar para sua casa para fazer, não. É pedaço de boi congelado. Os caras não tem nem faca para cortar essa porcaria. Os caras estão levando pedaço de boi. Se a gente está num país que você precisa de polícia para não ser saqueado em carga, imagina quando você vai lidar com cofre, com dinheiro. Então eu estou dizendo, como é que dinheiro sai para o seu estoque, para o seu compras, como é que você compra matéria-prima, como é que você seleciona um fornecedor, como é que sai para os pequenos benefícios da sua folha de pagamento, táxi, hora extra, reembolso. Se você não tiver governança nesse processo, amigo, você está ferrado. Esse é o basicão. Eu estou te falando do arroz e feijão. Se eu fosse te falar dos ganhos enquanto high level aqui, eu ia te falar de visibilidade, de fluxo de caixa prospectivo, de estratégia, de relatório financeiro no seu celular, de finalmente ter acesso à informação financeira da sua empresa, porque muita gente, quando chega aqui, não sabe quanto vende. Se você quiser conversar com a de EBITDA... Posso vender teu negócio aqui? Posso falar de um valor que eu percebo no teu negócio? Como é? Posso falar de um valor que eu percebo no teu negócio, se você me permite? Claro, claro. Posso? Se você me permite vender teu negócio. Claro, não, assim, vamos lá. Perdão, é porque assim, eu visto as duas cadeiras, né? Enquanto empresário, eu acho que tem um grande valor e que as pessoas ainda não perceberam, né? Que cara, ser especialista no que eu faço bem feito e tudo que eu não faço bem feito, cara, trazer ferramentas, players, profissionais que vão me ajudar a profissionalizar desde o D0. Eu acho que isso é uma coisa, Pedrão, que não existia muito. BPO é uma coisa que já existia há muito tempo, mas não era tão divulgado. Empresas grandes contratavam. Só que hoje, cara, eu posso não ser tão grande e ter um serviço profissional, cara, que a TAG, não só a TAG, tem uma galera fazendo também, mas, pô, que a TAG oferece. Então, eu acho que isso, cara, principalmente para o empresário, que, cara, não tem lá, cara, uma estrutura gigante ainda, não é uma empresa ainda, né? Eu não sei os valores de vocês, eu não estou ganhando comissão aqui não, tá, galera? Só para deixar claro. Né, tá? Mas assim, cara, mas assim, eu acho que é uma puta oportunidade que não era acessível para um empresário pequeno antes, né? Sim. A gente via muito serviço de BPO sendo feito, principalmente pelas contabilidades, mas para grandes empresas que olhavam para isso e que contratavam, tinham um budget para pagar, cara, a hora de pessoas em outsourcing.
e etc. Só que agora com as ferramentas, com a tecnologia, com a internet, com a possibilidade que a gente tem, porra, eu presto esse serviço à distância, de forma terceirizada, cara, e consigo te entregar uma puta qualidade, cara, por um preço muito mais acessível do que era pago antes. Né? Não é meu mercado, mas, cara, como eu te falei, tem uma boa noção. Então, acho que isso, cara, de novo, cai na educação, né? Ou seja, um trabalho de vocês aí em educarem os profissionais em relação a isso, se conscientizarem disso, né? Quanto eu pagaria para um profissional para internamente fazer o que vocês vão fazer muito melhor? Cara, pô, é só fazer essa conta. Então, cara, eu acho que esse é um mega valor. Eu não sei se faz sentido, vai, eu tô dando pitaco. Não, Aí é o negócio de vocês. Não, mas é exatamente isso aí. O que você pode gerar na especialização escalonada, na especialização compartilhada, não está no gibi. E, na real, a gente está falando da tal da terceirização, existe um nome chique para isso, que é o BPO, Business Process Outsourcing, mas é a terceirização, no final do dia. Esse processo é mais velho que não dá para frente, né? Você terceirizava mercenário na Arábia Saudita 2000 anos antes de Cristo. Então, não tem grandes novidades nesse pleito, a não ser que hoje, com o advento de tecnologia e metodologia e especialização, cara, o ganho que você pode gerar, que você pode alcançar é muito maior, né? A gente tá caminhando para o fim do nosso encontro aqui. Eu queria que você deixasse para a turma, primeiro, aliás, por último, seus contatos e o que a Sales Farm pode fazer para esses caras, mas me passa uma mensagem. Como é que você acredita que a terceirização comercial pode mudar o nosso país? Cara, eu acredito que isso pode acontecer com o vendedor sendo o protagonista a partir de agora, né? Eu acredito que, cara, todo empresário precisa ser, cara, vendedor e entender a importância que vendas têm de fato para a sua empresa. A gente vive hoje uma realidade onde, assim, vendedor ou operação comercial é quase que um mal necessário, né? A visão dos empresários em relação a algumas pernas da sua empresa ou do seu negócio é quase como um mal necessário. O contador, o empresário ainda tem, trazendo um pouco aqui para um ponto aqui em comum da gente, né, cara? O empresário ainda vê o contador, por exemplo, como mal necessário, né? Talvez vejam o serviço de BPO também como mal necessário até certo ponto. Eu acho que muita gente vê vendas assim ainda. Porra, cara, eu montei minha empresa tal, beleza, mas eu detesto venda. Pô, caraca, tem que chamar alguém que sabe fazer isso porque eu não sei fazer. Eu detesto o cliente, né? Cara, e aí eu trago uma mensagem que é o seguinte. Cara, se você montou um business, se propôs a criar algo e pensa assim, eu acho que você tem que ressignificar o teu negócio. Porque assim, vender para mim é a única maneira que eu tenho de concretizar minha promessa. É a única forma que eu tenho de, cara, concretizar os meus objetivos enquanto empresário, enquanto profissional, cara, enquanto pessoa que decidiu criar algo para alguém. Porque se eu crio algo e eu tenho para mim a crença de que eu não gosto de vender, cara, eu não tenho prazer em entregar isso para alguém e ver isso de fato cumprindo o seu propósito. Aí eu sou quase que o professor Pardal, tenho prazer em criar coisa, sabe? Então, cara, muda teu papel, deixa de ser empresário, vai virar, cara, técnico, vai sentar atrás da mesa, desenvolver coisas, criar produtos, ter ideias, mas o teu negócio não é ter business. Business envolve pessoas e, cara, principalmente satisfazer o desejo ou resolver a dor de alguém, que é o teu cliente. Então, desculpa me estender um pouquinho, mas assim, só deixar isso na mesa, porque aí entra o que eu penso sobre vendas. Eu penso que, assim, cara, bons profissionais de vendas, os melhores vendedores, os caras que são foda em vendas, na minha visão, vão ser os protagonistas daqui para frente. Porque o fato é que o comportamento de consumo já mudou muito e a pandemia deu uma acelerada nisso. E todo mundo está adepto a novos meios. Então, por um lado, quem não for essencial no processo, não vai estar mais no processo. Mas os vendedores fodas, bons, desculpa aqui, cara, não sei usar o termo técnico, quem for bom vai fazer uma diferença enorme no processo. Então, acho que o papel vai inverter um pouco. As empresas vão procurar os melhores profissionais para conseguirem, cara, de fato, entregar a sua promessa, seu produto, seu serviço. E, cara, é exatamente isso que eu acredito, nisso que eu acredito, e é aí que Sales Farm se posiciona. Entendendo que, a partir de agora, quem faz diferença no processo de compra, na jornada de compra, é quem vai ser valorizado, e a gente quer ser uma ferramenta para viabilizar isso, entendeu?
Sensacional. Usando o termo técnico, quem for foda vai ter isso. Do nosso lado aqui, cara, a gente segue mudando o Brasil pelo seguinte. Não sei quanto a você, mas eu não me sinto bem representado na iniciativa pública. Então, se é esse o tópico, se é esse o tema e a pauta, sobra a iniciativa privada para moralizar negócio no nosso país, para mudar nosso país. Ela tem um problema, ela morre 24% em 2 anos e 66% em 5. 2/3 de quem abre daqui a 5 anos morre. Então a gente tem um problema. A gente tem que estancar essa sangria desatada aí, fazer a empresa pequena parar de morrer. Claro. Então, o propósito da Tech estava exatamente aí. E, cara, se o cara não vende, ele não para de pé. Se o cara não opera, ele não para de pé. E se ele não move, se ele não tem uma boa relação com o dinheiro dele, ele pode ter o melhor processo comercial de todos, ele pode ter o melhor processo operacional de todos. Não tem dinheiro. Então, a gente atua muito forte nesse ponto. Organizar back-office, organizar estratégia, organizar botões de negócio, drives de custo, alavancas de receita, para fazer o negócio parar de pé. É aí que até que tá. Legal. Me passa aqui para a turma, escreve aqui embaixo os seus canais para a turma te achar, bota seus contatos aí, faz seu merchan, a gente tem mais 30 segundos aqui. Já apareceu o aviso aqui para mim. Cara, só o meu Instagram aqui mesmo e... Passa aí rapidão, senão o pessoal não consegue ver. Gente, agradeço muito a vocês. Agradeço, Fábio, demais. Achei espetacular a nossa conversa. Viraremos clientes aí, os Fábio. E já a gente tá junto.